Olá, estamos de volta no canal O que rola na Geronto, Carlos, Ieda e eu aqui para um episódio, uma gravação muito importante. Nós vamos falar hoje de ambiência, bem-estar e segurança na moradia com uma pessoa fantástica, expert nesse assunto, tema de mestrado, que é Nadir Menezes. Essa simpatia de pessoa que vocês estão vendo aí na tela, a Nadir, ela é graduada no serviço social, ela é de Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, e ela já é mestre em gerontologia pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a USP Leste, né? E a Nadir tem uma experiência profissional impressionante, coordenadora, inclusive, do projeto de consultoria para a instituição de longa permanência para idosos, do OLE, que é o Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, da qual ela é também membro do conselho gestor. E esta consultoria para a instituição de longa permanência é fantástica, tem dado um resultado excelente e muita coisa boa é colocada dentro das instituições que são seguidas nessa consultoria. Também, a Nadir também coordena o Fórum das Instituições de Longa Permanência aqui da cidade de São Paulo e já trabalhou na Prefeitura Municipal de Astorga, lá no Paraná. É paranaense, vocês estão vendo, né? 7 anos e meio, ela foi secretária de Assistência Social do município e tem uma experiência enorme em gestão de instituição de longa permanência para idosos, as ILPI, não é? Há mais de 20 anos. E é docente, consultora e coordena projetos e equipes interdisciplinares. Portanto, vocês estão vendo que Nadir é realmente uma pessoa muito experiente e fez o mestrado em ambiência em moradias, tá certo? E nós vamos discutir isso aqui hoje com a Nadir. Nadir, eu vou te dar um minutinho inicial para você falar alguma coisinha só, depois eu te faço uma pergunta ainda, tá? Mas para você se Tá bom. apresentar, até para ver se eu não falei coisa errada, tá certo? Mas seja bem-vinda no nosso canal. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui no canal do Perrola da Geronto, porque eu sempre acompanhei e tenho uma admiração especial pelos componentes do que rola na Geronto, Ieda, sempre foi um modelo de excelência para mim, Sérgio, Carlos, Marília, né? Então, eu agradeço muito, porque o privilégio é meu, né? Fazer parte desse programa, né? Que tem transformado o Brasil, né? Com tantas palestras, com tantas informações importantes sobre envelhecimento, velhice. Então, assim, é uma honra e o Sérgio é sempre muito generoso, né? Quando ele nos qualifica aqui no canal. Eu agradeço muito, viu? Não, Muito obrigada. generoso não, é a pura realidade, Nadir. Eu te conheço há anos e sei o quão excelente é o seu trabalho. Nós do canal é que somos muito gratos por você ter aceito estar aqui para discutir um tema importantíssimo na vida dos idosos, das pessoas idosas. Então, eu vou te fazer uma primeira pergunta, tá certo? Sim. Uhum. E o que a gente quer, em primeiro lugar, saber de você, o que é ambiência? Já que nós estamos falando de ambiência, o que é isso? O que é isso? O que é esse palavrão, né? Não é bem um palavrão, não, mas é uma palavra diferente, né? Bom, ambiência vem do latim ambire, né, que significa envolver, tá? E ambiência tem origem francês, que significa ambiente. Então, na verdade, a ambiência vai um pouco além do ambiente. Depois eu vou falar um pouquinho, fazendo uma distinção, né? Na verdade, ele é um ambiente que é composto, né, pelo meio material onde se vive,
mas tem um efeito moral, né? Ou seja, tem um poder subjetivo nesse contexto, né? Que vai além do espaço físico, né? Vai além do espaço das questões materiais de mobília, de espaços, né? De paredes, de cores. Então, ele vai além disso. Ela retrata ou ela prioriza, né, a questão do bem-estar subjetivo, dos contatos entre as pessoas, das relações interpessoais, da qualidade das relações interpessoais. Então, ela inclui, né, as suas interações de energia entre as pessoas, né, que estão dentro dessa moradia, né, quando a gente fala em ambiência, né, porque outro dia eu estava ouvindo uma aula sobre ambiência empresarial, né, que é um outro contexto, né, e não é o nosso caso. Mas não tem muita diferença, porque o bem-estar prevalece, né, nesse conceito de ambiência, né? Ela está ligada, inserido dentro de um contexto das ligações afetivas, dos sentidos, né, dentro de um ambiente, a questão do pertencimento, do prazer, né, que se sente dentro de determinado lugar. Então, como você se sente dentro daquele lugar? Porque muitas vezes nós temos um local bonito, né, com mobílias bonitas, com cores bonitas, com, né, um local bonito, porém, falta essa questão subjetiva, esse bem-estar subjetivo, que é essa interação entre as pessoas, que é essa energia que se troca dentro desse local, tá? E E ela na- disse... Oh, Não, desculpa, pode continua, falar. continua. Não, Não, pode não, falar pode você. falar. Não, eu ia Então, perguntar, você fala com tanta propriedade a questão da ambiência, não imagino que você tenha estudado o assunto, etc. Mas até para a gente estudar algumas coisas, a gente tem que ter interesse, né? Aquilo tem que despertar o nosso interesse. Então, complementando o que você falou, né? Que eu te cortei, desculpa, imagina. mas aproveita e conta para a gente quando que surgiu esse seu interesse por esse tema de ambiência, por estudar isso, pesquisar isso, da onde vem isso? Então, eu trabalhei, né, já 22 anos numa instituição de longa permanência aqui em São Paulo. E já não estou mais há alguns anos, mas eu te recebi uma solicitação da IASH, da USP-IASH, no curso de gerontologia, para receber os estagiários na instituição, né? E eu achei perfeito, eu sempre abracei os estagiários de todas as áreas, né, que solicitaram que nós abríssemos as portas para fazer estágio, interagir, né? Eu acho que o estágio não é só esse conhecimento específico de cada área, mas o estágio é mais do que isso, porque você faz um encontro intergeracional, né? E você também ensina para os estagiários como os idosos gostam e precisam ser cuidados. Então, acho. E aí recebi, e a professora que acompanhou os alunos, a doutora Maria Luísa Bestete, que é arquiteta, e ela acompanhou e eu fiquei muito interessada, porque ela falou, nossa, aqui né, tem muito de ambiência nesse local, que interessante, eu ambiência, né? E aí começamos a conversar, e os alunos começaram a fazer um trabalho maravilhoso na instituição, e eu me interessei muito, porque daí ela falou, tem um mestrado em gerontologia na USP, e ela me convidou para fazer esse mestrado, fiz a prova, passei, e fiz com ela, na verdade, ela acabou sendo a minha orientadora de mestrado, né? Maravilhosa, e foi uma delícia fazer, porque eu fiz dentro da área, né, que eu atuo, que eu atuei a vida toda, quase. Então foi muito bom. E aí me despertou, né, realmente, porque eu sempre acreditei que dentro de uma instituição tem que ter mais do que o cuidado, né, vai além do banho, da alimentação, né, e de toda, né, essa tarefa diária, essa atividade da vida diária. E aí foi perfeito. Eu consegui fazer em duas instituições e ver realmente de perto, né, se naquele local existe uma ambiência ou não. O Nadir, primeiro um prazer ter você aqui com a gente, né? Faz Obrigada. um tempo que a gente não se encontra pessoalmente, então pelo menos virtualmente a gente está podendo se encontrar aqui. É um prazer ter você aqui para falar sobre esse assunto aí tão interessante, né?
E aí, assim, você está falando sobre essa questão da ambiência, e eu estou entendendo que é uma questão mais subjetiva, né? Que vai além daquele conceito, né? De casa, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente qual a diferença entre ambiente e ambiência. Então, o ambiente é o espaço físico, né? A estrutura, a infraestrutura, né? Aquela casa com todos os móveis, com todos os arranjos que compõem ou uma instituição de longa permanência, uma moradia, tá? É aquele ambiente. E, obviamente, quando nós falamos em ambiente, nós podemos e devemos melhorar o ambiente, né? O ambiente faz parte da ambiência. Então, quando a gente fala é só isso, não, é tudo isso, porque o ambiente precisa ser acessível, precisa ser apropriado, precisa trazer conforto, enfim, né? São uma série de questões que envolvem o espaço físico, que pode e deve ser melhorado. Agora, a ambiência é muito mais que o espaço físico, né? Na verdade, a ambiência compreende espaço físico, social, profissional, né? Quando a gente fala, porque dentro de uma residência também tem um profissional que trabalha normalmente, ou um cuidador, uma pessoa que faz o serviço doméstico, né? E as relações interpessoais, como é que se dão essas relações interpessoais dentro daquele ambiente, onde nós conseguimos interagir, né, do processo de trabalho e o espaço físico. Então, é uma interação que existe com o espaço físico. Não adianta você falar, tem uma ambiência, a interação a interação interpessoal é maravilhosa, mas o idoso caiu porque escorregou, né? Porque tem um degrau, tem uma escada, então assim, é um ambiente seguro e confortável, né? Agregando essas outras questões, né, do bem-estar subjetivo. Muito interessante, Nadir, muito, muito interessante mesmo essa diferença e como que você explica para a gente como interage ambiente e ambiência. Muito obrigado. Mas eu queria agora avançar um pouquinho, porque você mesma já disse aqui no começo que você trabalhou numa instituição de longa permanência para idosos por 22 anos. E é uma instituição. Então, o que é moradia? Será que você pode falar um pouco do que é ambiência institucional? Então, porque a pessoa saiu de onde morava e vai para um outro lugar. Até Uhum. poderia contar algum fato da sua pesquisa que você fez no mestrado, que você falou que usou a instituição, né, para fazer a Uhum. questão da ambiência. Algum fato sobre a ambiência numa instituição de longa permanência para idosos. Deve ter sido muito, muito impactante. Conte para nós. Então, quando nós falamos em instituição de longa permanência, nós pensamos na pessoa idosa, né? No colaborador, que faz parte da instituição, que não pode ficar fora desse contexto, os voluntários, que muitas instituições têm voluntários, aliás, todas as instituições filantrópicas têm voluntários, é quase que impossível, né? Uma instituição sem, né? De que são os diretores, normalmente os diretores são voluntários, e tem os familiares, né? Então, a instituição era composta por essas, né? Na instituição existe a interação entre essas pessoas, né? E, na verdade, nós temos que lembrar que, quando nós falamos em ambiente, nós temos que pensar na questão do colaborador, na questão da pessoa idosa. Então, a gente faz a pergunta: quais são os gostos? Quais são as suas preferências? Mas de todas as pessoas que envolvem dentro desse contexto de LPI. Porque a LPI não funciona sem uma família apoiando, né? Você pode ter um ou outro que não tem família, mas as famílias fazem parte desse contexto, né? E quando nós percebemos, vou dar só um exemplo para começar, né, que muitas instituições impedem o horário de visita. Eu falo, a visita é só sábado, a visita é só quinta-feira, ou só no período da tarde, né? Eu acho que não cabe mais hoje. Quando eu entrei há 22 anos atrás, a visita era uma vez por semana, 2 horas, e estava tudo certo. E a gente foi mudando toda essa realidade, né? Refazendo esse conceito de que o idoso não precisa de receber a família, né, o idoso pode ficar segregado dentro de uma instituição. Então, a gente entende que a ambiência institucional tem a estrutura física, como eu falei, que é importante, precisa ser segura,
ela precisa ser totalmente acessível, ela precisa ter cores que fazem sentido para aquelas pessoas que residem naquele local, né? Ela precisa ter o piso antiderrapante, os degraus, eu tive quedas com degraus de 1 centímetro dentro da instituição. Né? O calçado que a pessoa idosa usa dentro da instituição influencia muito. Nós tivemos, né, a gente fez um protocolo juntos, né, no Fórum das ILPIs, por conta das questões de quedas, que sempre foi um problema dentro de ILPI. Foi e continua sendo, né? E a gente conseguiu, dentro da instituição que eu trabalhava e de outras, mas eu vou falar pela que eu trabalhei, a gente conseguiu diminuir em 30% as quedas, somente verificando o calçado daquelas pessoas, dos idosos, né, que residiam ali. E foi um trabalho conjunto, funcionário, voluntário, família, a família trazia, a gente começou a mostrar para a família qual que era o calçado ideal, né? E para as pessoas também que não tinham famílias, a instituição acabava fornecendo um calçado mais apropriado. Então, o importante é isso, é você descobrir a causa e tentar se assegurar, né, tentar trazer maior segurança, né, possível dentro daquele local e dentro daquele contexto, né? Então, outra coisa importante dentro da instituição que está junto com a ambiência é a questão de customizar aquele ambiente, né? Porque normalmente, quando uma pessoa idosa vai para uma instituição, né, existe uma ruptura, né, com a sociedade, né, e muitas vezes até com a família, né? E ele vai para a instituição, assim, meio que, ou para onde eu vou, como vai ser esse local, como vai ser esse ambiente, o que que eu vou encontrar lá quando eu chegar, né? Será que eu vou poder sair? Acho que eu não vou, nunca mais vou sair de lá, né? Acabou, para mim acabou tudo, agora eu vou só comer, beber e dormir, né? E cabe à instituição ressignificar esse contexto, ressignificar que ele pode recomeçar dentro da instituição e proporcionar conforto, pertencimento dentro da instituição, né? Fazer um trabalho humanizado dentro da instituição. Então, existe uma frase que eu achei, ó, essa eu vou ler aqui, tá? Familiar, tome decisões com ele ou ela, e não por ele ou por ela, né? E isso também é uma questão muito comum dentro da instituição. Quando nós falamos de autonomia e independência, quanto de autonomia e quanto de independência eles têm dentro da instituição? E isso é importante, isso faz parte da ambiência, né? Esse bem-estar, quando ele se sente importante, porque ele é dono da própria vida, está super dentro da ambiência, porque ele está sentindo um bem-estar dentro daquele local, ele está se sentindo respeitado, pertencente, né? E feliz naquele local. Por que não falar em felicidade? Tem tudo a ver com a ambiência, né? Então, essas questões, e com os colaboradores também, é necessário você, vamos dizer, dar suporte para que ele passe a compreender o que é envelhecimento, o que é velhice, porque os colaboradores também vão cheios de estereótipos, de preconceitos para dentro da instituição, né? Essa questão que você retoma com eles para discutir, né, o que é esse envelhecimento, como é esse processo de envelhecimento, como é a velhice, o que é família. Que ele fala, a família deixou aqui, largou aqui, nossa, não gosta, né, dessa pessoa. Então, a instituição tem que realmente estar mostrando para que ele veja o idoso de uma outra forma, não com pena, mas com carinho, com respeito àquele ser, né? E outra coisa que acontece muito, assim, que a gente conversava muito quando estava discutindo a questão da ambiência, até que ponto o idoso tem poder de decisão? Até que ponto ele escolhe a roupa que ele veste? Até que ponto que ele escolhe se ele quer comer aquele dia ou não? Até que ponto que ele pode escolher que horário que ele vai tomar banho? Porque o horário dele é às 7, mas ele não está legal, ele queria tomar mais tarde. Então, assim, são concessões que a instituição pode, que não tem prejuízo para a instituição. Não tem prejuízo nenhum, pelo contrário, ele vai ter uma pessoa mais satisfeita, né? Em 2 minutos ele pode perguntar: que roupa a senhora quer pôr hoje? Aquela vermelha, aquela azul? Pá, pega, né? E ele não tem que colocar. Então, há 23, 24 anos atrás, há muitas instituições, todo mundo vestia a mesma roupa. Não tinha nome, né? Cada um. Hoje, e aí acontecia brigas, porque uma vestiu a roupa, mas eu vesti essa semana passada, essa roupa é minha, né? Então, nem essa preocupação existia, porque
a mentalidade, a ideia que se tinha era essa, ele vai para lá para repousar, né? Vai para lá para viver o resto da sua vida, ele vai lá para descansar. Então, ele não precisa se preocupar com mais nada, né? Dentro desse contexto, era o que eles viam que era a forma como ele dirigia as VLPs, era uma forma correta, né? Mas hoje não, a gente tem que mudar tudo isso, né? E entender que ele pode fazer parte de todo esse processo. Quando os colaboradores entendem realmente, né, o que aquela pessoa idosa está fazendo ali na instituição, ele passa a ter um olhar diferente, olhar mais respeitoso, né? Olhar mais colaborador, olhar que é, tenta dividir as responsabilidades, né? Eu vou pôr essa roupa, mas está frio, a senhora quer pôr essa roupa? Tudo bem, põe, sabe? Aí ela vai para sentir frio e fala, põe a blusa que agora eu tô com frio, né? Então, mas respeitar, ela quer agora sim, tá tudo certo. Não é falar que o idoso faz o que quer, porque toda instituição tem o seu regulamento, tem o seu regulamento interno. E tem que ter, porque é uma moradia coletiva. Quando se fala uma moradia coletiva, nós temos que ter, porque cada um fizer o que quer, não vai dar certo. Mas essas normas, essas regras podem ser flexíveis. E essas normas podem ser discutidas com os residentes da instituição, né? Pode ser discutida com os colaboradores da instituição. Aí você vê uma perspectiva mais aberta, no sentido de fazer uma gestão participativa, uma gestão que você entende, aceita e apoia, né? Para que eles realmente eles consigam realmente ter a autonomia e a independência dentro da instituição. Eu acho que é mais ou menos isso. Ô, Nadir, eu acho que Sérgio. assim, eu queria fazer uma intervenção, Uhum, mas eu acho que você até já falou um pouco agora no final da tua fala, né? Porque é assim, como é que é você como enquanto gestora de LPI, que você foi por muitos anos, né? Porque você está dizendo o seguinte, que você tem um ambiente e uma ambiência, né? uhum, E que elas meio que se entrelaçam aí. Então, assim, esse idoso que viveu na sua casa, né, e ele tem autonomia na casa, vamos imaginar um idoso que tem autonomia, né? Então, uhum, ele pinta a parede do jeito que ele quer, ele cria um ambiente que é quando a gente fala assim, essa casa tem a minha cara, né? Porque eu coloco os quadros que eu quero, eu coloco a aham, planta que eu quero, os móveis com a disposição que eu quero, enfim, eu crio o meu ambiente, né? E que isso, se for, vê se eu estou errado, né? Se isso for de uma forma que essa pessoa se sinta bem e tendo aquilo como um lar, um lugar onde ela recebe pessoas, enfim, isso cria a ambiência, né? Quer dizer, essa coisa mais subjetiva, né, que é o bem-estar naquele lugar que é o ambiente. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, já que você está falando da ILPI, como que você, enquanto gestora de LPI, como é que você faz isso quando você tem várias pessoas e cada uma traz a sua ideia de ambiente, que é totalmente diferente uma da outra? Como é que você gerencia isso para que aquele ambiente da ILPI seja meio que comum a todos e que possa ter uma ambiência ali? Acho que era, mas acho que você até já falou um pouco disso, mas queria que você explorasse um pouco mais isso. tá bom. Bem, com relação a essa questão, Carlos, eu acho que existe a forma de gestão, eu vejo uma forma assim participativa. Então, por exemplo, eu fazia na instituição que eu trabalhei reuniões quinzenais com os idosos, né? Porque eu não vou, olha, pessoas diferentes, você sabe que o público é heterogêneo de uma LPI, com culturas diferentes, com religiões diferentes, né? E vindo de lugares diferentes, então a gente tem que fazer uma conciliação, a gente tem que fazer um acordo, porque eu não vou conseguir atender ao mesmo tempo todos. Mas eu posso atender na medida do possível. Então, vou só dar um exemplo: alimentação, né? Um gosta disso, outro não gosta daquilo, cada um gosta de uma coisa. Então, o que a gente fazia? Reuniões com a nutricionista, para que cada um desse a sua opinião e a gente pudesse fazer o cardápio de todo mundo. Dentro do mês, nós vamos ouvir o pedido de todo mundo, tá? E também nós criamos uma culinária,
uma cozinha para os idosos, onde eles mesmos poderiam fazer as suas não era almoço, janta, nada, mas podia fazer uma torta, um bolo, aquelas receitas antigas, né? E que eles sentiam super importante, porque isso é uma memória remota, né? E que para eles então eles faziam e podia convidar as pessoas que eles queriam. Então a gente fazia um revezamento. Dava para fazer todo dia? Não, mas ele podia fazer hoje e depois né, de outras pessoas, ele poderia retornar, né, e tá dando continuidade. Mas é uma forma que você tem que atender de uma forma assim, pelo menos mostrar para ele, olha, a gente tem essa boa vontade, a gente tem esse interesse em atender a sua vontade. E só isso já muda bastante. E a gente percebeu que 2 dias antes, ele já estava com. Cada um pediu uma folha, um caderninho para ir anotando o que eles iam falar na reunião, né? Então, isso era muito legal, porque vindo deles, né, inclusive, eles ajudaram muito a gente a melhorar a estrutura física da instituição. Eles me deram ideia de coisas de banheiro, de quarto, de janela, sabe? Ai, Nadir, você podia fazer assim, eu tenho essa experiência. E era super importante. E aí, tem aquelas pessoas, como existe uma heterogeneidade, né, dentro da instituição, uns gostam de ficar mais tranquilos, dormir à tarde, descansar, ou participar da atividade, outros são mais agitados, gostam de fazer outras coisas. Então, a gente tinha uma seleção de trabalhos dentro da instituição que eles poderiam se voluntariar. Por exemplo, ajudar a descascar batata. Eles não iam na cozinha industrial, mas eles podiam ajudar a descascar uma batata, sabe, fazer uma coisinha assim, que né, ia interessante e ele poderia se ocupar com isso. A outra era livre, ela foi bibliotecária. Então, nós tínhamos uma pequena biblioteca. E ela falou, ai, não, deixa eu cuidar dessa biblioteca. Então, ela começou a cuidar da biblioteca. Tinha outra que adorava, um senhor que era jardineiro. Ele ficou, acho que mais de 20 anos na instituição que eu trabalhei. Quando eu entrei, ele já estava há 10 anos. E ele limpava tudo. Limpava todo o quintal, assim, limpava assim, os canteiros e tudo. E ele vinha sempre falar, ó, se não trocar a vassoura, eu não vou trabalhar mais. A vassoura tá gasta, tá vendo? Tá gasta. Eu quero que trabalhar, mas eu quero material de qualidade para trabalhar, né? Então, assim, com que eles se sintam importantes, né? Você não vai realmente conseguir. Por exemplo, tem pessoa, todo mundo gosta de tomar banho 9 horas da manhã. A maioria deles gosta de trabalhar um pouquinho mais tarde, né? Tem exceção dos idosos que gostam de madrugar, que acordam bem cedo. Mas aí você faz um acordo, olha. Então, a gente vai revezar um pouco o banho e tentar negociar, porque você não consegue atender. Se todo mundo quiser tomar banho 7 horas, né? Você não vai dar conta do recado, né? Nós não vamos conseguir atender. Mas o importante é isso, é você mostrar que eles são importantes, né? Essa é a ambiência, mostrar como eles são importantes. Se não fosse eles, não existiria a LBI, né? Então, eles têm uma importância especial, né? Dentro desse local, né, que eles vivem. E a instituição, a gestor da instituição tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa abertura, né, para que eles possam participar da instituição, para que eles possam ter voz, ter voto, né, dentro da instituição, que eles possam fazer as escolhas, né? É o mínimo, né, que a gente pode oferecer em termos de fazer com que eles se sintam melhores, que eles se sintam participantes, que eles se sintam, né, agregados dentro daquele local, pertencentes àquele lugar. E a minha professora falava muito a questão do território, né? E eu vi muito isso na minha pesquisa, a questão do território, de marcar o território, como é importante para eles, né? E como Acho a que é gente. importante para todos nós, né, Nadir? A gente É, sempre tenta ficar marcando território, né? é, Agora estou no hospital, então tem um pouco isso. A pessoa, quando ela é interna, ela aceita, né, onde você colocar, do jeito que é, tal. Se ela for aham. ficando muito tempo dentro do hospital, ela começa a trazer o próprio travesseiro, o próprio cobertor, começa a arrumar Vai algumas coisas na mesinha do lado, etc. Lá pouco você se entra, ambientando, né? é uma enfermaria e cada um tem um jeito próprio de ser. Assim, antes até de eu fazer outra pergunta, e você está falando Eu só questões queria super importantes. completar Fala. só uma coisinha, que a Aham. questão, ainda respondendo do Carlos, a questão do, por exemplo, muitos têm um quadro, têm um porta-retrato, que é importante, e eu acho que a instituição tem que dar essa abertura. Você não pode, que não vai conseguir trazer 10 quadros, mas ele pode trazer dois, um, dois, três quadros que pode colocar naquele espaço que é dele, que pertence a ele, da cama, sabe? Onde tem a mesinha de cabeceira, a cama, o armário, ele pode. Então, assim, customizar, a gente tem que estimular. Dá para trazer tudo? Não dá, mas algumas coisas a gente deve estimular para que ele traga, porque tem um
um sentimento especial por aquele objeto. Aquele objeto fez parte da vida dele, da história de vida dele, né? É, em cima disso que eu queria só complementar, antes da gente mudar para outra linha de perguntas, como é que você lidava, você está dando dicas super interessantes para quem nos escuta, né? Como é que você lidava com isso? Por exemplo, é comum nas instituições que as pessoas residam, tenham quartos coletivos, né? Então, ele pode ter um quarto duplo, triplo, às vezes até quádruplo. Já fui em instituições que têm várias pessoas dormindo no mesmo Sim. ambiente. É, como é que a gente lida com isso, respeitando os desejos de cada um num ambiente coletivo, nesse ambiente restrito, porque é o quarto onde ele vai permanecer uma boa parte do tempo. Se eu tenho pessoas muito diferentes, eu posso ter conflitos com isso. Como é que Uhum. dá umas dicas para quem nos escuta? Como é que a gente lida com isso? Então, Ieda, essa é uma questão complicadíssima dentro das instituições. Eu acho que, principalmente, que nós sabemos que as instituições filantrópicas, é, acho que 90% têm quartos coletivos e não são com poucos. Eu conheço instituições beneficentes que têm até 10, 12 pessoas no mesmo quarto, né? E eu vou te contar que em uma instituição que eu fui, depois eu vou falar da experiência das visitas, mas eu vi uma ambiência num quarto de 12 pessoas, né? Interessante. Então, assim, primeiro, quando a pessoa idosa é admitida, ela entra numa instituição, é importante, obviamente, para fazer toda uma avaliação. Não é só uma avaliação do médico, né? Uma avaliação do médico, uma avaliação do enfermeiro, da equipe, né? Interdisciplinar. Vai fazer essa avaliação e ver o perfil daquele idoso. Mas a gente sempre tenta dar mais de uma opção, né? Para que ele. Então, você vai mostrar, olha, eu tinha lá. Depois, quando eu saí, a gente acabou com os quartos. A gente tinha no máximo de dois, a gente tinha até de quatro pessoas, né? Depois a gente foi melhorando, né? Transformando numa ambiência e construindo banheiros dentro do quarto, e que o banheiro anterior era no corredor. Então, você vai mostrar as opções, porque assim, na verdade, não é só a pessoa idosa, é a família. A família também quer saber onde é que ele vai ficar. A família também tem que simpatizar com aquele local que ele vai ficar, porque também porque não gostei, porque aquela senhora ali fala demais, porque a outra não sei o quê, minha mãe é muito quietinha, muito reservada. Então, assim, primeiro, eu acho que você pode dar algumas opções, né, de qual o tipo de quarto que ele gostaria de ficar, escolhendo. Você vai ver quem são os idosos que têm aquele perfil, né, que poderia dar certo, que poderia, assim, sabe, ter uma relação harmoniosa dentro do quarto. Mas nem sempre a gente acerta, viu? Muitas vezes acontece de dar briga e você tem que trocar de quarto. E aí, o que é uma coisa interessante que a gente pode fazer? É estar conversando sempre com as três que moram no quarto, sabe? Eu acho que assistente social dentro da instituição pode fazer muito, gerontólogo, enfim, alguns profissionais podem fazer muito esse meio de campo, vamos dizer assim, nessa relação, né, de moradia, porque dormir junto, acordar junto, um ronca, a outra fala à noite, a outra levanta o tempo todo para ir no banheiro. É muito complicado. Você vai ter, muitas vezes, fazer adequações, tirar de um lugar, conversar, ver com quem que ela se. Ai, mas eu queria morar com, né, desocupou uma cama, mas eu não gosto muito daqui, mas eu queria morar lá, porque as duas são amigas. Ah, maravilha, vamos, tem essa oportunidade, vamos trocar, vamos para o outro quarto. E aí a gente tem que fazer isso junto com a família, né? Porque para que assim, para que a família não chegue e leve, ai, mudar de quarto, não me avisaram, sabe? Para ter aquele respeito também de estar trazendo a família, né, para apoiar a decisão daquela pessoa idosa, né? Mais no sentido de apoio, né? E é isso, mas não é fácil, não é uma questão fácil, não. É uma pergunta fácil de responder, não, viu, Eda? Eu acho que são múltiplos desafios, né? E aí Sim, você com contou para a certeza. gente como é que a gente, algumas dicas super importantes em relação a como é que a gente faz isso em lares coletivos, nas instituições de longa permanência para idosos. Esse conceito de ambiência, a gente também pode levar para a casa das pessoas idosas, sem ser os lares coletivos, para as nossas casas, né? A gente pode fazer isso? Como é que a gente faz isso no dia a dia, para fora das instituições de longa permanência? Sim.
Sim, Ieda, na residência é possível e é muito interessante, né? Porque a residência nós podemos ver da mesma forma. Não é uma moradia coletiva, mas é uma moradia, né? É um lar, né? O lar onde a pessoa morou, né? A maioria do tempo, onde ela mora com algumas pessoas ou mora sozinha, mas foi ela que construiu dentro dos seus valores, dentro da sua cultura, né? E dentro daquilo que ela gosta. A mobília o Carlos já falou, acho que o Carlos falou, é realmente parecido com a pessoa, né? Eu tenho na minha casa, se você olhar, fala, é a cara da Nadir mesmo, né? Então, a moradia é a mesma coisa, é essa interação. Vou contar para vocês uma história que eu fui fazer uma avaliação numa residência para fazer uma adequação ambiental, né? Junto com uma arquiteta, que a gente faz um trabalho conjunto. E a gente chegou, foi o filho que pediu para que a gente fosse lá fazer essa visita, no apartamento, né? A gente fala, apartamento é uma beleza, não tem escada, né? Porque a gente sabe que quando se fala de uma residência, a pessoa idosa pode morar num sobrado, com uma escada, pode morar em casa que não tem para cima, mas tem para baixo, né? Mora lá embaixo, tem degraus, né? E no apartamento, e você imagina, no apartamento não tem nada, porque tem elevador, tudo, mas tem sim, nós temos muitas quedas em apartamentos, né? E aí a gente foi ver para adequar, porque o pai estava assim com bastante dependência e a mãe menos, estava bem. Mas a preocupação era que o pai caísse, né? Ele era um homem alto, assim, e que estava com uma dificuldade de deambulação, enfim. E aí nós fomos ver, olhar, né? Olhar a casa. Só que eu pensei, bom, eu tenho que conversar com os filhos, tenho que conversar com a cuidadora. Que afinal de contas, e conversar com os idosos. Primeiramente, nós nos dirigimos às pessoas idosas, ao casal. Conversamos, perguntamos o que gostava, como é que eles viam a casa, se eles permitiam que a gente tentasse ajudá-los a deixar uma casa mais segura, né, mais confortável, para que eles não tivessem nenhuma queda. Aí já fomos quebrando o gelo, porque existe uma resistência, né? Chega alguém aqui que quer mudar a sua casa, como é que é isso, né? E depois fomos conversar com o filho, conversamos ali com o filho, conversamos com a cuidadora, a cuidadora enriqueceu mais que tudo, né? Como eles são, como é que eles se comportavam, se tiveram algum problema já, né? E a gente começou a olhar, e junto com a idosa, olhar, olha, mas esse banheiro aqui, esse box aqui não é legal e tal. E fomos conversando, e fomos ver que o box era inadequado, era um apartamento bom, grande, bonito, mas bastante inadequado. Sabe? O banheiro com box, a gente sabe que o box é horrível, com degrauzinho, com bidê, né? Sem barra de apoio, no vaso, na pia, né? Um piso que não é antiderrapante. Então, se vê só ali, repleto né, de questões a ser resolvidas, né? Mas a idosa adora, ela está naquele banheiro de 40 anos, como é que você vai querer agora botar coisa aqui? Não é importante, né? Querer mudar tudo isso. E aí a gente mostrou, né? Né? A gente sentou e mostrou para como que é levantado de um vaso que é baixo, né? Se uma pessoa é muito alta, muitas vezes o vaso é baixo e ela tem dificuldade de levantar. Então, às vezes, você pode consertar isso com sócolo, colocando um apoio em cima, né? Bem, são várias formas que você tem. Aí a gente foi para o quarto e viu que o quarto também, o quarto, a altura da cama, a gente viu que não tem à noite, se ela levantar à noite para ir no banheiro, vai estar totalmente no escuro, então falta uma luz de vigília naquele quarto, né? Aí a gente viu o tapete, tudo que a gente imagina que tem, né? Um tapete de muito valor, né, sentimental, a sala com muitas mesas, né, e na mesa, assim, eu tenho que, andando normalmente, tinha que me desviar para não bater em nada, imagina duas pessoas idosas, né, e a gente foi mostrando, olha, essa mesa, não, ela falou, mas eu não quero mudar nada, não quero tirar nada, tudo tem um valor, super valor para mim e para o meu marido, eu falei, não, mas a mesinha a gente não tira, não, é linda essa mesinha, de bico ainda, de canto, assim, bem Falei, vamos deixar nesse cantinho? Vamos deixar. Tá, e fomos assim, conversando, né? E o filho junto, e a cuidadora junto. A cuidadora passou fatos importantíssimos pra gente, né? A cozinha, ela gosta de ir na cozinha e gosta de mexer nas coisas, só que o armário é alto demais, né? A cadeira sem apoio lateral.
também, que é bem complicado, né? A gente sabe que a cadeira é importante. Então, assim, e a gente foi vendo, né? Mas assim, a gente percebeu que tinha, né? Falamos da importância do filho, da presença deles na casa, mas ele tem, o casal tem dois filhos super presentes e tem uma cuidadora assim super querida, assim, super entendida do compreendendo o que era aquela questão que ela estava trabalhando, né, com os dois dentro dessa casa. Então, assim, foi mais a questão ambiental mesmo, mas a ambiência é importante. Eu percebi, ela queria ir no banco, o filho leva quando ela sair, né? Porque ela né, não vai mais sozinha. O pai quase não sai mais, mas leva para passear, leva para a igreja, leva para a família. Eles são muito de ir na igreja, então todos estão no domingo na igreja. Então, assim, a gente percebeu que existe um respeito à autonomia e a independência são preservadas, né? A gente indicou sapatos melhores para que eles não tivessem queda, tudo. E foi assim. Sim, então a ambiência precisa muito, não só estar em qualquer moradia, seja nesse carinho, esse bem-estar subjetivo, ele se sentir importante dentro da própria casa, incluído, né? Então, tudo isso é super importante para qualquer tipo de moradia. Você E falou coisas Nadir, super importantes. Desculpa, Carlos, só um minutinho. não, pode. Você falou coisas super importantes, Nadir, que às vezes nós todos, não são só os idosos mais longevos que a gente, nós mesmos não percebemos. Então, nós estamos morando naquele ambiente há tanto tempo que Uhum, eu não percebo os riscos que eu mesma crio. Né? Essa história das coisas numa altura que são inadequadas, de vez eu subir numa escada, eu subo no banquinho, uhum, mas eu fiz nossa, isso a vida inteira, né? Aqueles móveis estiveram ali atrapalhando o caminho a vida inteira, mas uhum. hoje é risco, mas ficaram lá há 30 anos, por que que agora vai se transforma, pode se transformar num problema? Então, acho que é muito importante essa questão que você colocou, não só da organização dos lares coletivos, mas para que as próprias pessoas olhem para dentro das suas casas, entendendo que, apesar de elas morarem ali há tanto tempo, e as coisas que elas gostam estão ali, vão permanecer como elas gostam, mas não precisam se transformar num risco para elas mesmas, né? O ambiente tem que continuar sendo um ambiente que ela curte, que ela gosta, né? E não Exatamente, precisa se exatamente. transformar num risco. Acho que isso foi super importante de A você ter gente não, comentado isso. a gente não precisa entrar limpando tudo, né? Tá? Vamos tirar tudo. Não, Tem uma não, não. amiga que ela foi Até fazer. porque aí eles querem limpar a gente para fora, né? Se a gente É, chega assim, o primeiro a acho ser que dá para varrido somos negociar, né? nós, E é isso. É. mostrar a importância. Eu tenho uma amiga que a avó dela não queria tirar o tapete. Não, eu não tiro, eu saio, não vou, não saio dessa casa, não tiro o tapete, não admito. O tapete está comigo há 40 anos, um tapete persa, não sei o quê. Ela falou, tá. E pensaram, ela falou, vovó, e fica colocar na parede esse tapete. Dá para pôr naquela parede ali, é um tapete tão lindo. Ela falou, sim, aí Aí pode tudo mexer, bem. aí eu aceito. Isso, Acho que dá para isso. negociar, respeitar, né? Entender o porquê que ele está tendo essa atitude resistente, né? Entender que a casa é dele, né? Também Em muitas vezes a casa primeiríssimo dele. lugar, né? Minha Isso, mãe é muito interessante, ela sempre fala, essa casa é minha. Quando a gente dá algum palpite, ela fala, essa casa, ela sempre lembra a gente que essa casa é dela. isso. Nadir, então, você está falando, né? Quando você fala de ambiência, você está falando sobre ambientes que são ambientes enriquecidos, né? Quer dizer, que são lugares onde você tem mais do que só o próprio ambiente, né? É, Essa questão do tapete, da escada, enfim, né? E aí, assim, quando a gente pensa na questão da ambiência, né? Na experiência que você tem, né? Como que esse ambiente influencia a pessoa idosa? então, na verdade, quando a gente fala em ambientes enriquecidos, é o ambiente que tem aquilo que faz sentido para a pessoa que ali reside. Então, assim, para ela faz sentido, né? Tem um objeto, vamos dizer, um quadro, né? Que é um quadro da mãe dela.
né? É uma foto da mãe e do pai que ela quer colocar naquela parede. Então, quando a gente fala em ambiente enriquecido, é o que faz sentido para aquela pessoa que ele reside. Por exemplo, às vezes o filho quer colocar, eu comprei um negócio lindo, vou pôr aqui, né? Mas aquilo faz sentido para ele? Ah, não, vou tirar porque está velho e eu vou trocar para colocar uma coisa mais nova. Mas faz sentido para ele? Acho que essa pergunta que a gente tem que fazer. O que faz sentido para minha mãe? O que faz sentido para o meu pai? O que faz sentido para o meu tio, para o meu avô, né? Isso que é enriquecer o ambiente, é colocar coisas, objetos, palavras, relacionamentos que fazem sentido para eles, que eles se sentem bem, confortáveis, pertencentes, inclusos naquele local. Mais ou menos isso. Nadir, fantástico, fantástico. Ó, nosso tempo, infelizmente, não temos muito tempo mais, não, mas, de qualquer Passa forma, rápido, hein? é, tá. Ainda mais num papo gostoso. Mas É, eu vou te fazer uma é, pergunta, vamos dizer, vai ser a última pergunta, mas ainda não terminamos depois disso, não. Vou te fazer mais uma pergunta, aí você responde, aí a gente faz um fechamento com todo mundo. Mas eu uhum, queria, antes de fazer esse fechamento final, fazer essa certo. última pergunta a você. Então, quando você mostra que nós podemos trabalhar, né, tanto no ambiente coletivo quanto no ambiente da casa original, a gente, então, o que você está falando, nessa ambiência, tem de ter um ambiente acolhedor, né? Tanto na moradia original, quanto se ele for para uma coletiva, né? Então, eu queria que você desse um pouquinho dos caminhos, por onde que se pode começar para que a ambiência seja uma coisa importante na vida das pessoas. Certo. Eu acho que começar proporcionando um ambiente, né, com as adequações necessárias de segurança e conforto. Né? Acho que é isso que você vai evitar quedas e muitas outras questões, né? Tentando minimizar o máximo possível o risco de quedas, acidentes, né? E que possa proporcionar a maior independência dentro daquele local, porque dependendo do ambiente, ele não consegue se locomover, né? Eu tenho empecilhos, enfim, que possa ser um ambiente que o ajude a ser mais independente, né? Que o ambiente colabore com essa independência, né? Estimular e colocar para que a pessoa idosa, né, exerça sua autonomia, deixar com que ela possa fazer suas escolhas, que ela possa mostrar quais são as suas preferências, qual a sua vontade, né, para que ela possa ter essa segurança, né, de poder estar se colocando, respeitando, né, realmente sempre os seus gostos, as suas preferências. Né? E enriquecer as relações interpessoais, que eu acho que isso é muito importante, é isso que dá né, o que realmente faz parte, né, da ambiência, dando espaço para ser ouvido e ser atendido, né, nas suas necessidades. Eu acho que isso, assim, a gente pode fechar no sentido de garantir que esse lar, né, seja um institucional, seja um lar, né, uma moradia original da pessoa idosa, possa ter realmente um significado, que ela possa ser feliz dentro desse local, né, que ela possa contar com os filhos, né, mas que ela não seja privada de fazer o que ela gosta e o que ela quer. Olha, é muito interessante o que você está nos contando hoje aqui e quão importante a ambiência é para a vida de todos nós velhos, né? Que já em qualquer lugar que estejamos, né? Você foi muito didática em mostrar para a gente que ambiência é diferente de ambiente, vai além do ambiente e que inclui as questões psicossociais, como você está falando agora nesse finalzinho aqui. Que interessante, Nadir, muito obrigado. Então, nós vamos ter de terminar, Nadir, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uns minutinhos, 2 minutos, para você fazer um fechamento dessa nossa conversa de hoje Sim. sobre ambiência, né? E depois Ieda e Carlos também poderão fazer. Aí, no final,
Aí eu faço um fechamento e volto. A gente volta para nossas casas com ambiência. Então, aí um fechamento para você. Faz um fechamento aí da sua fala, muito importante. Sim. Tá, eu queria contar rapidamente uma partezinha da minha pesquisa, que foi numa instituição, né, que eu falei que é é, uma instituição filantrópica que sobrevive com muita dificuldade, né, e que esse quarto grande, eu fui no quarto de uma senhora, que ela falou, vem cá, eu quero te mostrar o meu quarto. Eu fui ver, e pena que não dá para mostrar, porque é um dos quartos mais lindos que eu já vi até hoje. É uma cama de solteiro, uma mesinha de cabeceira, um guarda-roupa, né? E no final da cama tem um baú, né? Esse baú, que foi a instituição que, né, colocou bem depois, ela falou que foi o maior presente que ela já recebeu. Naquela cama e naquele canto, porque tinha uma parede assim bem do lado da cama, você via a história inteira dela. Porque a instituição é uma instituição que permite que eles tragam algumas coisas de casa e ela queria trazer dois quadros significativos. Era uma tipo uma mandala, outra era um quadrozinho de família. Essa mandala ela ganhou há 19 anos, tem toda uma história que ela contando, e só a história leva tempo para ouvir. E quanto ela era grata pela instituição ter deixado ela trazer aquilo. E no criadinho dela tem muita coisa mesmo. Ela falou, eu tiro e limpo, passo o pano, que é para ninguém brigar comigo que está empoeirado. Então, coisa da mãe, coisa do pai, coisa da tia, coisa da amiga, todos que são tão importantes. E na cama ela tinha uma colcha, uma colcha, e por cima ela colocou tipo de uma manta que ela mesmo fez de crochê, não sei se é crochê ou tricô, né, para colocar lá. E a fronha era toda bordada de uma tia que deu, que era uma bordada não sei da onde, não sei da onde. Então, assim, se você ficasse ali é, conversando com ela, só aquele pedacinho ela levaria muito tempo. Ela ficamos quase uma hora conversando ali, ela contando toda a história. E no baú ela começou a tirar algumas coisas, sabe? O que eram importantes, que deixaram ela trazer. Então, assim, e depois, para finalizar, ela falou: agora eu quero mostrar uma coisa. Quando ela mostrou assim, aquele território particular dela, mas ela mostrou depois para mim o território dela num espaço coletivo. Aí ela foi lá, vamos lá, e ela mostrou um sofá que ela senta e que estava o nome dela escrito atrás. Então ela falou: aqui, ó, aqui ninguém senta, porque eu não deixo, é meu esse sofá. Né? E todas as poltronas tinham o nome, né, lá. Então, ela falou assim: aqui eu não deixo ninguém sentar, porque esse espaço é meu, cada um tem a sua e cada um que sente na sua. Quando eu olhei todas as poltronas, eram poltronas muito simples, que vieram usadas de doação, porque não tinha nada assim de especial, olhando, né, vendo com os olhos só de materiais, com os olhos, né, mas ela estava feliz demais, né? Então, aquilo para mim mostrou, sabe, só aquela entrevista, eu fiz 40, né? Só aquela entrevista já mostrou para mim. E aí, para fechar, ela falou, eu tenho isso por escrito até na minha dissertação, que ela fala assim: eu saí para a casa da minha tia. Mas eu não vi a hora de voltar para casa, porque aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. Então, contando. Então, você vê quanto essa pessoa se sente pertencente a esse lugar, quanto ela conseguiu marcar o território dela lá, que é tão importante, como ela se sente acolhida, né? E como o cuidado realmente é humanizado nesse local. Então, é isso. Eu quero agradecer muito, a oportunidade é minha e já falei, o privilégio é muito grande estar aqui com vocês, todos, e estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer colaboração. Nadir, você foi muito didática, perfeita, maravilhosa. Nossa, mostrar esse último exemplo que você deu dá para gente quão significativa pode mudar a vida de uma pessoa quando a ambiência ela é bem elaborada. Ieda, Carlos, vocês querem dar uma palavra para a Nadir aqui para nós? Só quero agradecer, Nadira, como disse o Sérgio, você realmente não só foi muito didática, mas você foi muito humana na sua fala. E você trouxe muita humanidade para essas questões institucionais que às vezes ficam esbarrando só em questões mais burocráticas ou mais organizacionais, e você
colocou de forma simples, o que pode não ser tão simples, imagino que não seja tão simples, mas é possível. Então, é possível que lares coletivos tenham identidade, que as pessoas tenham pertencimento, que seja realmente um lar com regras, mas que possa servir para todos. E isso vale para dentro das casas também, que muitas vezes as famílias querendo proteger, entre aspas, os idosos, acabam tirando dele a sua própria autonomia, o seu próprio prazer de estar ali. Né? Então, essa coisa que você traz de o quanto a ambiência é fundamental na autonomia e na sensação de pertencimento da pessoa foi muito, muito bom de se ouvir e muito bom da gente divulgar. Eu aprendi muito com você e eu só tenho a te agradecer. Foi um prazer enorme estar com você aqui hoje com a gente. Prazer foi meu. Obrigada, Ida. Carlos. Também quero agradecer a Nadir, dizer que foi um prazer ter você aqui, né, no canal. E eu queria terminar contando uma história que eu ouvi por esses meus 30 anos aí que eu trabalho na gerontologia. E eu não lembro exatamente onde foi, se foi na época que eu trabalhei no PAI, enfim, mas em algum lugar. E aí tem muito a ver com o que você falou da importância dessa negociação do profissional, né? Tá muito próximo e como que ele negocia, como que ele garante a autonomia daquela pessoa, que e a gente lembrando autonomia, o direito dela de escolha, né, de decisão, então diz que assim, a profissional ia, eu não lembro quem, né? Mas a profissional ia na casa, chegou na casa da idosa e fez de tudo para tirar o tapete da idosa. A gente sabe que o tapete sempre, você já deu um exemplo aí, né? A gente sabe que o tapete sempre é Importante. o vilão da história aí, né? E as pessoas não querem tirar o tapete, enfim. Mas aí tiraram o tapete da sala, né? E a profissional ia lá de tempo em tempo e tudo bem, né? Aí um dia ela chega, o tapete estava lá no chão, né? E aí a professora pergunta, mas dona Maria, né? A senhora tinha tirado o tapete, a senhora botou de volta? Ela falou assim, eu vou falar, olha, eu nunca tirei, tá? Ele sempre teve aqui, eu só tiro quando você vem, é que hoje eu esqueci. Então, então, é essa coisa da autonomia, né? Da pessoa, não conseguiram ter essa negociação que você falou aí tão importante, né? E eu queria terminar dizendo o seguinte, se um dia eu precisar ir para um ILPI, que é possível que aconteça com todos nós, eu gostaria que você fosse a gestora da ILPI que eu fosse. Oh, muito obrigada. Fico muito lisonjeada, viu, Carlos? Ó, eu só queria. Fantástico. Sérgio, pode falar uma coisinha rapidinho? Olha, Lógico, você tem a eu palavra. acho que nós temos aprendido muito no Fórum das ILPIs, né? E eu quero agradecer porque o Sérgio já esteve no fórum com a gente, a Ieda muitas vezes, o Carlos também, a Marília também. Então, a turma do que rola na Geronto tem contribuído muito, né, com o nosso aprendizado dentro do Fórum das ILPIs. Eu quero agradecer muito, viu? Muito importante a participação de vocês. Nadir, nós do canal é que temos a agradecer a você, porque você está contribuindo de forma importantíssima, num assunto do qual você é expert, para que a gente leve isto para o Brasil inteiro, ou até para outros locais da América, etc., né? E, portanto, a gente quer te agradecer muito pela sua disponibilidade de hoje estar aqui discutindo conosco esse assunto importantíssimo da ambiência, que hoje eu fiquei mais certo de que a ambiência, além do ambiente, tem as questões psicossociais de forma muito importante, agregando então uma qualidade na moradia. Muito obrigado. E a todos os que nos seguem, né, eu gostaria que fizessem uma divulgação ampla desse assunto hoje discutido aqui tão bem pela Nadir, né, essa profissional incrível que vocês conheceram aqui e que eu tenha a oportunidade de conhecer até mais pessoalmente e conviver com Nadir em outros locais, em outros momentos e sei o quão importante é essa profissional na vida das pessoas idosas que estão sob cuidado dela. Nadir, muito obrigado.
quem aí está, dê um like. Esse like é importante para o canal, porque vai fazer com que o YouTube passe o canal lá na frente quando alguém pesquisar gerontologia. E também divulguem para todo mundo. E quem não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva. Muito importante para nós. Gente, muito obrigado. Nadir Menezes, muitíssimo obrigado. Carlos Ieda, para todos, então, tudo de bom para vocês e até o próximo episódio. Nadir, muito obrigado. Obrigada, eu.